Bom dia, essa é a apresentação do grupo 4. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de meios e os impactos socioambientais voltados para o ambiente atmosférico. O ambiente atmosférico ele impacta toda a vida no planeta de forma direta ou indireta. Nas últimas décadas, principalmente nos 30 últimos anos, houve um grande aumento da poluição atmosférica em todo o mundo, causado principalmente pela industrialização, gerando consequências cada vez mais graves. O efeito estufa, que retém grande parte do calor fornecido pela luz do Sol, é o principal causador dos problemas ambientais atuais. Explicando de forma simples esse efeito e como a poluição tem um impacto direto, a luz do Sol que entra no planeta Terra não consegue sair por completo devido aos gases poluentes que se encontram na atmosfera, aumentando o calor no planeta. Isso explica o porquê de cidades grandes serem normalmente mais quentes, pois a poluição é maior e, consequentemente, a retenção de calor é maior. Na imagem ao lado, é possível ver como esse processo ocorre. Este semicírculo em azul, ele mostra a camada de ozônio. Por ele, de forma natural, ele retém uma certa quantidade de calor no planeta para que o planeta fique aquecido. Porém, com a poluição, há uma maior retenção desse calor, e essa parte do calor que escapa para o espaço, que normalmente deveria acontecer, ela não acontece ou acontece em menos quantidade, o que aumenta o calor no planeta. Dentro dos principais causadores de poluição na atmosfera, temos o monóxido de carbono emitido nas queimadas. As queimadas que acompanham o desmatamento determinam as quantidades de gases emitidas não somente na parte da biomassa que queima, mas também na parte que não queima. Quando há uma queimada, além da liberação de gás carbônico, são liberados também gases traço como metano, monóxido de carbono e nitroso de oxigênio. A parte da biomassa que não queima na queimada inicial, que é quente e com chamas, também será oxidada. Com isso, podemos destacar as queimadas que ocorreram na Amazônia em 2019 e no Cerrado ainda este ano, além dos pequenos focos que ocorreram nas regiões mais próximas de nós, como em Águas da Prata. Outro fator que é um dos principais causadores da poluição no planeta é o metano, que é emitido da digestão dos animais. Uma vaca produz normalmente entre 70 e 120 quilos de metano por ano. Com a ajuda da indústria da carne, que cria uma quantidade excessiva desses animais no planeta, existem cerca de 1,5 bilhões de gado no mundo. Com isso, gera-se uma crise no meio ambiente, uma vez que há uma quantidade muito grande de metano sendo liberado na atmosfera. A produção de carne e as emissões de gases desses animais contribuem 18% para o aumento do aquecimento global. Claro que essa quantidade excessiva de gado no planeta gera outros problemas, como consumo excessivo de água, poluição de mares e rios, além do tratamento cruel para com esses animais. Porém, no momento, estamos nos atentando apenas nos impactos atmosféricos. É importante ressaltar também que os animais não têm culpa disso, porque na natureza não teria um aumento tão grande no número de gado e não geraria esse desequilíbrio. Agora, nós vamos falar das inevitáveis fábricas, necessárias para a humanidade, mas extremamente tóxicas para o planeta Terra. Todos os dias, as fábricas lançam ao ar toneladas de poluentes, sendo os principais os óxidos, o conhecido dióxido de carbono, o gás carbônico, e, o mais perigoso para nós mesmos, o monóxido de carbono. Existem, entretanto, leis em praticamente todos os países, obrigando a utilização de filtros, que buscam reter estes poluentes para que sejam descartados de maneira correta. Vale ressaltar também que, como um dos mais conhecidos impactos deste tipo de poluição, está a chuva ácida, fenômeno que ocorre quando gotículas de água da chuva se misturam aos poluentes atmosféricos e se torna uma substância corrosiva, capaz de poluir o solo, destruir pinturas de carros e até mesmo, com o tempo, corroer estátuas inteiras. Agora, entramos no tópico da queima de combustíveis por parte de veículos, como ônibus, carros, caminhões, no nosso cotidiano. Nos centros urbanos, os gases emitidos pelos escapamentos dos automóveis são os principais responsáveis pela poluição do ar. Um deles é o monóxido de carbono, que pode causar dores de cabeça, perda de visão e, em grande concentração, ser mortal. A hemoglobina combina-se com ele numa ligação mais estável do que com o gás oxigênio, impedindo um transporte desse elemento para os tecidos, e a pessoa pode morrer por asfixia. E exemplos de cidades com um grande número de tráfegos de carros, temos São Paulo e Pequim, cuja população passa de 10 milhões em ambas as cidades. Isso ocorre
com que haja um grande, mas grande tráfego de veículos. Tanto em Pequim, em 2008, quando foi sediar as Olimpíadas, eles tiveram que realizar um plano 6 meses antes para que houvesse as Olimpíadas, pois a quantidade de carros e indústrias ativas que tem na cidade causava uma poluição enorme, podendo trazer prejuízos para a vida dos atletas e para o desenvolvimento deles no esporte. Então, 6 meses antes, Pequim parou com suas indústrias e diminuiu a circulação dos carros. Agora eu vou falar sobre as principais consequências na saúde dos seres vivos. Na saúde humana, a poluição do ar pode provocar irritação na garganta, no nariz e nos olhos, além de dificuldade para respirar, sendo responsável pelo agravamento de problemas cardiorrespiratórios. A OMS classifica a poluição como poluição interior e poluição exterior. Sendo a poluição interior, ela é responsável pela queima de materiais como madeira e carvão, e isso acontece muito em ambientes pobres. A poluição exterior possui responsáveis como transportes, assim como carros e ônibus, e também fábricas e usinas. Existe uma íntima relação entre a poluição do ar e mortes por câncer de pulmão. Em relação aos animais, a poluição prejudica de forma grave o ecossistema em que eles vivem, contribuindo para que a cadeia alimentar seja prejudicada, como em algumas espécies que não sobrevivem em ambientes excessivamente poluídos. O que acontece é que o animal que falece, ele não se torna nem alimento para o ser vivo predador, que está no nível superior a ele na cadeia alimentar, e também não continua se alimentando de seres vivos que estão em um nível abaixo na cadeia alimentar. Então isso deturba a cadeia alimentar. A poluição do ar também consegue corromper as estruturas das plantas e demais vegetais, atrapalhando o desenvolvimento e a reprodução desses seres vivos, contribuindo para o prejuízo de toda a cadeia. Na foto com a imagem da planta com películas pretas, essas películas elas obstruem os poros respiratórios dessas folhas, fazendo com que a planta se asfixie e com isso levando ela à morte rapidamente. Em ambientes de baixa poluição é encontrado o líquen, um tipo de fungo e alga, e por isso dessa característica, em lugares com baixa poluição você encontra ele. Assim, ele é um detector de poluição. Quando não há poluição, você o encontra. Quando há, ele não está. Com a poluição cada vez mais recorrente, um dos mais conhecidos impactos ambientais é o aquecimento global, que aumenta a temperatura do planeta. Com essas altas temperaturas, as geleiras derretem e as partículas de água se expandem, aumentando o nível do mar e comprometendo as civilizações costeiras. Este cenário, entretanto, promete ficar cada vez mais grave com o passar do tempo. Neste último slide estão as nossas referências. E esta foi a nossa apresentação sobre o tema do ambiente atmosférico. Muito obrigado.